Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Passar a palavra ao irmão, em nome de Jesus. Vamos dar graças ao Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Amém, é verdade. Nós te agradecemos porque nesses dias nós temos experimentado da presença do Senhor, do seu cuidado, do seu amor. Amém. O Senhor tem falado de muitas formas, Senhor. Sempre pelo teu Filho, através de todos os irmãos. Do menor, do mais novo, do pequenino, da criança, até aquele mais avançado, Senhor. Na experiência, no contato contigo, e nós te agradecemos, porque o Senhor nos agraciou e tem nos agraciado, e nessa manhã nós temos certeza que o Senhor continuará falando, Senhor. Usa o teu servo, o teu vaso, mais uma vez, como o Senhor tem usado a todos, e para nós tem sido um privilégio, porque o Senhor está aqui. Tudo isso tem sido possível por causa da tua presença, Senhor. E nós te agradecemos. Fala com cada um de nós, para a glória do Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos, por esses dias que o Senhor tem concedido a nós aqui de comunhão. É realmente um prazer muito grande. Nós estávamos conversando hoje de manhã ali, um grupo de irmãos, e falando sobre isso. A importância que Deus está nos ganhando cada dia mais e nos fazendo entender que Ele é a fonte de todo prazer, que nós temos alegria em estarmos juntos, ouvirmos, recebermos uns dos outros e fazer isso com alegria, com prazer. Ele mesmo tem nos dado fome e sede dEle, né? E esses dias têm sido realmente dias muito prazerosos de comunhão com os irmãos. Irmãos, nesses dias nós temos procurado... Obrigado, meu irmão. O encargo do meu coração é compartilhar com os irmãos esses princípios que têm regido a minha caminhada com o Senhor. Nós temos procurado falar, mesmo quando falamos sobre família, de que a prioridade é Deus, que você tem que desenvolver um relacionamento com Deus, que isso vai refletir no seu relacionamento conjugal, porque Deus é a fonte de tudo na nossa vida, né? E nós temos então procurado compartilhar com os irmãos o que aconteceu ali na cruz. Nós falamos ontem à noite, porque ali é o ponto central da nossa fé, né? É o ponto central da nossa esperança. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, no capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição, ele fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, não tem significado. Qual o significado teria de nós ficar 3 dias aqui, né, reunidos, lendo a palavra, conversando, mas sabendo que a morte era o fim? Não tinha sentido nenhum, né? Mas essa graça que Deus nos dá de crermos na ressurreição de Cristo,
e que Ele foi as primícias, que nós seremos ressuscitados, que haverá uma eternidade com Ele, é isso realmente que nos motiva, que dá sentido à vida, né? Que dá prazer em vivermos. Eu queria compartilhar falando nesse sentido de prazer, irmãos, porque nós temos procurado ajudar irmãos em lugares aonde nós vamos a entender que quanto mais nós entendermos a graça de Deus, a cruz de Cristo, isso vai gerar em nós uma atitude verdadeiramente de culto a Deus, de uma entrega. Nós falamos ontem que culto não é isso que nós fazemos aqui, cantar. Isso aqui é uma expressão de culto. Se não tiver no nosso coração essa entrega, essa alegria de pertencer a Ele, não existe culto, não é? Não pode existir de maneira nenhuma. E nós temos também procurado enfatizar de que tudo na nossa vida é uma resposta de gratidão a Deus por uma ação primeira de Deus a nosso favor na cruz de Cristo. Tudo resume na pessoa de Jesus. Nós temos procurado ajudar irmãos a entender que nós não temos condição de dar nada a Deus, e Deus não tem necessidade nenhuma de nada. E que a única coisa que nós devemos desenvolver é gratidão, ações de graças a Deus. Nós falamos, né, do Salmo 50, a gente vai falar um pouquinho dele depois, que justamente nos ajuda a entender isso. O que é a essência do culto a Deus? Né? É ações de graças, é a expressão de gratidão. Tudo que nós fazemos tem que ter essa motivação. Por que como nós falamos ontem, por que você lê a Bíblia, por que você ora, por que você prega o Evangelho, por que você contribui? Se a motivação não for gratidão a Deus, você não começa, você não participa de um prazer, de uma alegria, você começa a fazer isso de uma maneira legalista, né? E isso vira um fardo na sua vida, vira um peso, né? Isso faz você entrar por um caminho errado, um caminho de retribuição, né? Quer dizer, eu vou fazer para Deus me abençoar, quando na realidade nós devemos fazer porque Deus já nos abençoou, né? Paulo fala isso lá em Efésios, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas, não é com algumas, é com todas as sortes de bênçãos espirituais. E nós estamos agora, pelo trabalhar do Espírito e pela palavra de Deus, apropriando de todas essas bênçãos espirituais que Deus nos deu em Cristo Jesus. Eu quero ler o Salmo 100, que é um salmo que fala de um culto, de um ingresso ao templo de Deus, e compartilhar algumas coisas a respeito desse salmo que pode nos ajudar bastante. O Salmo 100 diz assim: é um salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo é um salmo de ações de graças, né? É interessante, irmãos, é um salmo, é um convite para um culto a Deus, um convite para ingressarmos na presença de Deus e adorarmos a Deus. E ele nos ajuda a entender que Deus é soberano, que Deus não tem necessidade nenhuma.
E é interessante, irmãos, que o nosso conceito de Deus determina o nosso culto. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus, no que Ele revelou na palavra de Deus, né? Porque o conhecimento de Deus automaticamente nos leva ao conhecimento de nós mesmos. A mesma luz que vai nos ajudando a conhecer Deus, a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus, os atributos de Deus, ela vai pondo Deus no lugar dele e vai pondo a gente no lugar da gente. Né? É justamente a nossa pouco conhecimento de Deus que faz com que a gente sinta alguma coisa, que a gente mereça alguma coisa, que a gente é capaz de alguma coisa. Né? Então, esse salmo vai nos ajudar a entender isso, que o nosso conceito de Deus determina o nosso culto. É impossível você ter um conceito certo, um conceito crescente, e você ter um culto errado. Assim como é impossível se você ter um conceito errado, você ter um culto certo. Lembra da mulher samaritana que Jesus falou, vós adorais o que não conheceis? Porque o homem é um adorador por natureza. Mas nós podemos estar adorando de maneira errada, sem entender a profundidade do que significa isso. Não é? Então é interessante que a Bíblia também deixa claro para nós que o cristianismo é a única, eu não gosto muito dessa palavra, mas quase que não tem jeito de não usar. O cristianismo é a única religião que não faz oferendas a Deus. Interessante, se você estudar todas as outras religiões, existe o fator retribuição, toma lá, me dá cá. Né? Eles fazem oferendas para receber do Deus deles. Eles fazem oferendas para aplacar a ira do Deus deles. O cristianismo, como nós vimos ontem, nós não fazemos oferenda. Nós cremos que Cristo foi a oferta completa a Deus. Que Cristo satisfez plenamente a santidade de Deus. E que nós cultuamos agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós. Eu queria ler um texto aqui que me impressiona muito. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Crônicas. Vai ver como essa visão de Deus determina o nosso culto e determina a nossa gratidão a Deus. 1 Crônicas, o capítulo 29, do versículo 10 até o versículo 14. Olha a visão que Davi tinha de Deus e, consequentemente, a visão que Davi tinha dele mesmo. Porque, como nós falamos, quanto mais você crescer no conhecimento de Deus, isso vai te fazer conhecer a misericórdia dEle, a graça dEle e a sua indignidade diante da santidade de Deus. Olha essa oração de Davi. Depois você pode ler em casa o capítulo todo 29, fala das ofertas de Davi, dos príncipes, né? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Olha a visão que Davi tinha de Deus. A visão da soberania de Deus, da majestade de Deus, do poder de Deus, dos atributos de Deus. E depois ele diz assim no versículo 13: Agora, pois, ó nosso Deus,
graças te damos, porque quando você tem uma visão, quanto mais você for tendo uma visão correta de Deus, mais você vai dar graça e vai dar louvor corretamente a Deus. E ele diz assim: graça te damos e louvamos o teu glorioso nome. Agora olha a consequência da visão que Davi tinha de Deus, que consequentemente deu a ele uma visão dele mesmo. Ele disse assim: porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos te dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais, como sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Irmãos, que visão Deus deu a esse homem, de Deus e dele mesmo, né? Ele compreendendo que Deus não tem necessidade nenhuma, que tudo que Deus estava dando a ele um privilégio de reunir para construir o templo, e que ele sabia que tudo aquilo, o prazer de participar, de todo mundo participar, vinha de Deus, não era deles. E ele fala: quem sou eu? Será que a gente já tem tido pelo menos alguns momentos diante de Deus que a gente fala: Senhor, por que eu? Por que eu? Né? Quem sou eu diante de ti, Senhor? Ah, irmãos, como nós precisamos disso, né? Daquele sentimento de João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. E não tem jeito de nós diminuirmos se nós não entendermos e crescermos no conhecimento de Deus cada dia mais. Então aqui você vê a visão de Davi tinha de Deus. E ele entendia que tudo que ele estava dando, primeiro que Deus não precisava, e segundo que era do próprio Deus. É interessante que quando os filhos são pequenos, chega no dia do aniversário do pai, ele pede para a mãe pegar o dinheiro do pai, compra um presente, e aí ele vai lá e fala: pai, aqui que eu estou dando para o senhor. Mas muitas vezes na vida cristã nós somos crianças, nós estamos fazendo isso. Né? Nós estamos achando que estamos dando alguma coisa a Deus. E nós precisamos, irmãos, reconhecer esse princípio de que o nosso culto é uma resposta de gratidão ao que Deus fez por nós, né? E esse salmo, então, pode nos ajudar a entender algumas coisas. Eu queria compartilhar alguma coisa aqui, então, mostrando principalmente que o culto é uma resposta de gratidão por uma ação primeira de Deus. Nós precisamos mudar esse conceito na nossa cabeça. Porque muitos cristãos acham assim que o culto é uma ação humana para provocar uma reação em Deus, não é? Se você perguntar para muitas pessoas: por que você vai à reunião da igreja? Por que você cultua? Ele fala: para Deus abençoar. Irmãos, precisa haver uma mudança desse conceito na nossa cabeça. O culto é uma expressão de gratidão pelo que Deus fez por nós. O capítulo 12, nós não vamos apenas citar, o capítulo 12 de Êxodo, foi aonde Deus instituiu o culto. Foi a Páscoa. A base do culto foi a salvação deles. E Deus disse que deveria perpetuar isso na vida do povo de Deus. Eles deviam celebrar essa Páscoa constantemente, lembrando de que eles eram escravos do Egito, que não tinham condição de sair de lá, que o Senhor tirou com mão forte eles de lá.
Então eles iam celebrar. Vamos ler um texto apenas aqui em Deuteronômio. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Capítulo 6. Olha do verso 4 ao verso 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás em teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre teus olhos. A escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A instituição que Deus deu do culto, primeiro que isso tinha que estar na cabeça dos pais, para os pais poderem passar isso para os filhos. Ele começa dizendo assim, preste atenção aí. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, depois você vai inculcar, você vai passar para o teu filho. E a pergunta que eu faço para nós essa manhã, irmãos, é: como que nós temos ensinado os nossos filhos a respeito do culto? Aqui nesse próprio Deuteronômio, olha o versículo 20 a 25 também, interessante. Ele diz assim: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo o que significa esses testemunhos, ou este rito, ou este culto, os estatutos, os juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Deus disse que quando os filhos perguntassem para os pais: por que nós fazemos essa festa da Páscoa? Por que nós fazemos esse rito? Por que nós adoramos a Deus? Era para os pais falar: filho, você talvez nem era nascido, mas nós éramos escravos no Egito, nós não tínhamos condição de sair de lá. Foi Deus, na sua misericórdia, que nos tirou de lá. E hoje, irmãos, quando nossos filhos perguntam, ou como nós ensinamos nossos filhos, por que nós vamos reunir, por que nós vamos cultuar a Deus? Se o seu filho perguntasse para você: papai, por que a gente vai? Por que a gente canta? Por que a gente oferta? O que você ensinaria para ele? Fala: filho, é para Deus abençoar o papai, para dar saúde, para o negócio dar certo, né? Nós estamos ensinando uma religião comercial para o nosso filho, né? Você teria uma oportunidade de falar: filho, olha, você não conhece a história do papai. Eu era um homem que estava entrando por um caminho da perdição. Você nem era nascido, filho, mas um dia eu ouvi a palavra de Deus. E Deus, pela sua graça, me chamou. Hoje, se você vive num lar, não onde tem perfeição, mas onde tem verdade, porque Deus não espera a perfeição de nós, Deus espera a verdade. É porque o Senhor nos salvou, por isso que nós vamos lá adorar a Deus, por isso que nós vamos lá cultuar a Deus. É pelo que Ele fez naquela cruz por causa de nós. Irmãos, isso muda por completo o nosso conceito de Deus. A palavra de Deus deixa muito claro para nós, irmãos, que nós não devemos nunca pensar que nós podemos dar alguma coisa para Deus. Eu quero ler um texto, ontem eu citei, mas eu acho que é muito bom ler, que pode nos ajudar a entender isso, porque nós vamos ver que o cristianismo, abra sua Bíblia em Atos, nós vamos ver que o cristianismo é a única religião que não faz oferendas a Deus. Você vai descobrir que na Bíblia a doutrina toda é para nos fazer entender a graça de Deus. Porque quanto mais você entende a graça de Deus, consequentemente, você tem gratidão, você expressa em ações de graça. Isso determina a sua ética, o seu comportamento. Você pode resumir dizendo que na Bíblia toda a doutrina é graça, a ética é gratidão. A resposta nossa a Deus vai determinar a nossa vida, a nossa gratidão a Ele. E eu queria ler em Atos,
no capítulo 17, se você começar a ler do verso 16, você vai ver que é o discurso de Paulo em Atenas. Mas nós vamos ler apenas o verso 22 em diante. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, o qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois é este que adorais sem conhecer. Ele estava igual, esse povo estava igual a mulher samaritana, estava adorando sem conhecer, né? Porque este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Olha a visão que Paulo vai evangelizar o povo. Ele estava evangelizando, pregando o evangelho. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos. Lembra quando Salomão foi dedicar o templo para Deus? O templo mais suntuoso que existiu. Salomão teve um momento de lucidez, quando ele estava querendo pôr Deus dentro daquele templo, né? Ele falou: Senhor, os céus não pode te conter, quem sou eu para querer pôr o Senhor aqui dentro desse negócio? E ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a respiração, a vida e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha como é que Paulo pregava o evangelho. Ele pregava a soberania de Deus. Ele mostrava para as pessoas a majestade de Deus, que Deus é Senhor do céu e da terra. E eu creio, irmãos, que esse é um caminho que nós temos que crescer nele cada dia mais, né? Andar por esse caminho, entender que Deus não tem necessidade nenhuma. Deus não tem necessidade nem de ser adorado. Parece estranho isso para a gente, né? É interessante que C.S. Lewis, quando converteu, ele é uma mente privilegiada, né? E ele era um ateu. E quando ele converteu, começou a ler a Bíblia, somente o livro de Salmos, ele entrou numa crise muito grande. Porque ele começou a ver os Salmos falar para adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, né? Tributar louvores a Deus. E ele começou a ter um conceito, assim, uma caricatura de um Deus egoísta que queria tudo para ele. E ele não estava entendendo. Ele diz assim que começou a formar na mente dele o Deus como sendo uma celebridade, né? Uma grande autoridade, um político que gosta que todo mundo fique em roda dizendo: o senhor é o maior, o senhor é o melhor, ninguém pode com o senhor. E aquilo gerou um desconforto muito grande a ele, até que Deus abriu os olhos dele para ele entender que Deus exige adoração. Não porque Deus necessita de adoração, é porque nós somos feitos para adorar a Deus. Nós somos feitos para adorar a Deus. E Deus, como Pai, fica feliz quando vê que os filhos estão entendendo o propósito pelo qual nós fomos criados. Mas que Deus realmente, irmãos, não tem necessidade de adoração. Nem nossa e nem dos anjos. A adoração não acrescenta nada a Deus. Nós precisamos adorá-lo, nós somos criados para isso. E ele, como pai, fica contente, como você, como, por exemplo, quando o teu filho está na escola, demora para ele entender a verdade. No começo ele acha que está estudando para você, né? Ele vem mostrar as notas para você, e você, como pai, fica alegre, fala: ô filho, que bom. E ele acha que está estudando, vai demorar para ele entender que você exige que ele estude para ele mesmo, por causa dele, por bem dele, né?
A mesma coisa a adoração, demora para a gente entender isso. Que Deus exige adoração, porque nós fomos criados para isso. Nós somos criados para adorar a Deus. Esse salmo, então, irmãos, tem alguns pontos aqui que eu acho que é importante nós compartilharmos. Ele fala de dois motivos, pelo menos dois motivos básicos, o Salmo 100 fala para nós adorarmos a Deus. O primeiro motivo está aí ele começa do versículo 1 e 2, ele começa dizendo que nós devemos celebrar com júbilo, com alegria. Nós estávamos compartilhando ali hoje de manhã, nós estávamos falando sobre isso. Deus é o ser mais alegre que existe, o ser mais perfeito que existe. Ele tem uma alegria em si mesmo, completa, independente de qualquer coisa. E que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ter alegria, para ser feliz. Mas o pecado nos desviou desse propósito de viver para Deus, para a glória de Deus. E nós começamos a buscar felicidade e alegria em tantas coisas. Há um anseio dentro de nós. As pessoas ficam tentando, através de riqueza, de propriedade, de festa, de todos os prazeres, satisfazer uma necessidade que eles têm dentro, que só pode ser satisfeita realmente em Deus. Santo Agostinho já dizia, nós somos criados por Deus, para Deus, e só em Deus nós encontramos o verdadeiro sentido da vida, né? E esse salmo aqui então começa nos chamando para isso, para celebrar com júbilo, com alegria ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. E aí ele vai dar dois motivos pelo qual nós devemos ter essa vida de adoração, né? O primeiro motivo que ele mostra está no versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Irmãos, esse é o motivo principal, que Deus é Deus. Nós devemos adorá-lo pelo que Ele é. Eu te aconselharia, se você nunca leu, ler um livro de A.W. Pink sobre os atributos de Deus. A irmã vai te ajudar muito a você ter um conhecimento maior de Deus. E quanto mais seu conhecimento vai crescendo, mais você quer adorar esse Deus. Eu te recomendaria ler o livro de Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 53. Esses capítulos falam da soberania de Deus, da majestade de Deus, e fala o que é o ser humano, o que é a nação. Ele fala que as nações diante dele são como nada, menos do que nada, como o pó fino de uma balança. De vez em quando você precisa ler esses capítulos de Isaías, orar, para que você ponha Deus no lugar dele e você vai ficando cada vez no seu lugar. E isso vai gerar um culto dentro de você, o verdadeiro culto. E aqui o Salmo está justamente dizendo isso. Sabei que o Senhor é Deus. Nós adoramos pelo que Ele é. Nós adoramos porque só Ele tem o poder. O versículo diz assim, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Será que você tem entendido isso? Que Deus te chamou à existência? Leia o Salmo 139. Davi fala assim, antes que um osso meu fosse formado no ventre da minha mãe, Deus me conhecia e me chamava pelo nome. Você já meditou nisso? O Deus que decreta o fim, decreta os meios para se chegar ao fim. E Ele decretou, Ele criou o homem e a mulher para que eles tivessem uma relação sexual e tivessem filhos. Mas Deus tem um controle de tudo isso. Deus te chamou à existência. Eu costumo dizer assim que nós passamos no vestibular da vida. Porque são, se não me falha a memória, 200 milhões de espermas, não é isso, doutor? E só um fecunda. Por que foi você? Você já parou para meditar isso? Antes que o mundo existisse, eu estava na mente de Deus. Deus tinha um plano de me chamar à existência.
Ele tinha um propósito de me chamar. Ele usou meu pai e minha mãe, mas eu não sou fruto só apenas de uma relação sexual. Eu sou fruto do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Irmãos, quando nós entendemos isso, porque o mundo não está entendendo isso, por isso que está essa ideologia de gênero, essa loucura que nós estamos vendo aí, né? Porque quando você começa a entender que se Deus, por exemplo, aqui os homens, ninguém escolheu ser homem. As mulheres, ninguém escolheu ser mulher. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. Foi Deus que te chamou homem, foi Deus que te chamou mulher. E quando você começa a entender isso a responder a essa graça como homem ou como mulher, você adora a Deus, você glorifica a Deus e você se encontra uma satisfação muito grande em você mesmo. E o salmista diz que antes que um osso fosse formado, Deus já conhecia. A palavra conhecer ali não é que Deus tinha ciência que você ia nascer, é que Deus te amava. Conhecimento fala de intimidade, de relacionamento, de amor. Irmãos, quando você começa a meditar nisso, Deus me chamou à existência. Eu estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Deus já me amava antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Irmãos, isso gera culto em nós, isso gera adoração, isso gera ação de graça na nossa vida. E o Salmo aqui está nos ajudando a entender justamente isso. Foi Ele que nos fez. Ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. E como eu disse ontem à noite, Deus não trabalha em série, né? Olha que diversidade de pessoas tem aqui, né? Que diversidade tanto fisicamente como emocionalmente, nós somos diferentes. E esse tem sido o grande conflito no casamento. Um fica tentando fazer o outro igual a ele, né? Em vez de nós celebrarmos as diferenças, nos completarmos nas diferenças. E ele diz que foi Ele que nos fez e dele nós somos. Essa é outra verdade muito grande que determina o nosso culto a Deus. Porque o pecado foi a semente da autonomia humana, né? Autonomos. Eu sou a minha própria lei. Eu gerencio a minha própria vida. Irmão, que trabalho o Espírito Santo tem na nossa vida através da palavra, a nos levar a uma realidade, porque às vezes a gente fala, mas não tem realidade. Fala, Senhor, eu sou teu. Mas até onde isso é uma verdade na nossa vida? Até onde você chegou a essa conclusão? Eu gosto muito de um pensamento de João Calvino. Ele diz assim: Deus tem todo o direito de ordenar a nossa vida segundo lhe apraz. Nós somos totalmente dele, para a vida ou para a morte. Ele estava justamente citando a palavra de Deus, né? Que Paulo fala assim: se vivemos para Deus, vivemos. Se morremos para Deus, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Nós fomos comprados, irmãos, por um alto preço. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não quer tomar posse de nós violentamente. Ele quer nos ganhar pelo amor. Ele quer que você vá se rendendo a Ele, se entregando. Você vá compreendendo a misericórdia e a graça dEle. E o Salmo fala aqui que nós somos ovelhas do seu pasto. Ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, dele somos o seu rebanho. Ovelhas do seu pastoreio. Agora é interessante que o versículo 2, ele usa uma expressão aqui que muitas vezes nós não temos entendido. Diz assim: servi ao Senhor com alegria. Parece que a gente tem que dar alguma coisa para Deus, né? Parece que servir, porque no nosso conceito, parece que servir, você vai servir o almoço lá, alguém vai dar uma coisa para nós. Você vai servir o café, alguém vai dar uma coisa para nós. Mas, irmãos, o conceito aqui de servir ao Senhor com alegria, nós precisamos entender esse conceito. Eu gosto de citar o texto de Mateus 6,24,
que fala, dá uma olhadinha lá. Mateus 6,24 diz assim: Jesus está falando sobre os dois senhores. Ele diz que só tem dois senhores, que um deles vai dominar a sua vida: o Deus ou o dinheiro. Só tem dois senhores. E ele diz que você não pode servir os dois. E é interessante o texto aqui que não diz que você vai aborrecer um, não. Diz que você vai se aborrecer de um. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Eu aprendi isso aqui com John Piper, num livro dele. Para mim foi uma beleza quando abriu isso. Ele estava explicando o que é servir a Deus, através desse texto aqui de Mateus. E ele faz uma comparação interessante. Ele diz assim: como é que as pessoas servem o dinheiro? Eles não servem o dinheiro acrescentando mais valor ao dinheiro. O dinheiro é o dinheiro. Eles servem o dinheiro se colocando como escravo do dinheiro, acreditando que o dinheiro é que vai dar felicidade, que vai dar prazer, que vai dar segurança, e eles obedecem o dinheiro, eles vivem em função do dinheiro. Eles procuram saber a melhor maneira de aplicar o dinheiro. E achei interessante que ele diz: é assim que nós devemos servir a Deus. Não é dar alguma coisa para Deus, mas é nos colocarmos como escravos de Deus, ser servo de Deus, crer que realmente Deus é soberano, Deus é a fonte de todo prazer, de toda alegria, de todo significado. Irmãos, é assim que a palavra de Deus nos ensina o que é servir ao Senhor. Não é dar coisa para Deus, é se tornar um servo, um escravo no bom sentido da palavra. Como aquilo que eu falei ontem à noite, aquele judeu que pedia para furar a orelha dele. Eu não quero mais mandar na minha vida. Eu encontrei toda a segurança, todo o prazer no meu Senhor. É se tornar um servo de Deus. Por isso que o texto diz: servir ao Senhor com alegria. Este conceito, irmãos, começa a mudar o seu relacionamento com Deus. Começa a mudar o motivo de tudo que você faz. Quando você começa a ser ganho por essas verdades, muda a motivação, muda a oração, muda a leitura da Bíblia, muda a ofertar, muda tudo. O segundo motivo que o Salmo apresenta aqui para nós adorarmos a Deus está no versículo 5. Porque o Senhor é bom. Eu perguntaria para você essa manhã: Deus tem sido bom para você? Você tem entendido que tudo que Ele faz na sua vida é para o seu bem? Até mesmo aquelas adversidades que Ele permite, porque Deus não perdeu o controle de nada. Lembra que nós falamos do capítulo 8 de Deuteronômio? Que diz assim: te lembrarás o caminho pelo qual o Senhor teu Deus seguiu esse deserto por 40 anos para te humilhar, provar, ver que estava no teu coração. Ele vai falando de tudo que ele fez ali. E lá no versículo 16, abra Deuteronômio capítulo 8. Ele diz assim, no versículo 16, ele diz assim, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler do 11 em diante. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que eu te ordeno. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, morado nela, depois de multiplicar o teu gado, o teu rebanho, aumentando a prata, o ouro e ser abundante em tudo quanto tem, se eleve o teu coração e esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, te fez sair da água da pederneira,
que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer o bem. Será que nós temos entendido isso? Que tudo que Deus permite na nossa vida, Ele tem um propósito, é fazer o bem. É interessante que todo mundo conhece Romanos 8, 28, mas esquece de citar o 29. Né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Na nossa mente, o bem é Deus fazer a nossa vontade. É Deus fazer a vida dar certo do jeito que nós queremos. Mas o bem na mente de Deus não é essa. O bem na mente de Deus está no versículo 29. 28 diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. É Deus que nos chama, segundo o seu propósito. Deus tem um propósito com cada um de nós. E o propósito de Deus é nos conformar à imagem do seu Filho. É esse o bem que está na mente de Deus. E se for preciso cortar muita coisa da sua vida, permitir muita coisa na sua vida para te humilhar, para te produzir arrependimento, para fazer voltar para Ele, Deus vai fazer isso com muita alegria. Deus não está preocupado com a sua felicidade momentânea, Ele está preocupado com a sua eternidade. Hebreus 12 fala isso. Fala que os nossos pais, segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo e nós o reverenciávamos, né? Por quanto tempo? Você gasta um tempo com o filho, leva para o prezinho, leva para a escola, e vai e busca e educa, para viver o quê? Para viver, eu já estou quase chegando no fim, para viver 80, 90 anos, né? E você investe no filho. Ele diz que Deus, vamos ler o texto lá? Eu acho que é muito bom ler. Abra Hebreus 12. Ele diz que Deus, as provações, versículo 4, tá? As provações revelam o amor paternal de Deus pelos seus filhos. Será que a gente tem entendido isso? Que as provações revelam o amor paternal de Deus pelos seus filhos. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Está esquecido da exortação que, como os filhos, discorre convosco: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e nós respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, isto é, os pais, segundo a carne, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, Deus está investindo em nós para a eternidade. Não é para 80 anos, para 100 anos, para 200 anos. É para formar em nós o caráter de Cristo. É para Jesus ser o nosso irmão mais velho e Ele ter uma grande família de muitos irmãos. Deus está trabalhando para a eternidade. E por isso nós não entendemos muitas vezes a circunstância que Deus nos envolve. Porque nós enxergamos um palmo na frente do nariz, quando muito. Né? E ele diz aqui justamente isso: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. As crianças não entendem. Vocês que são casados, têm filhos, você nunca disciplinou um filho, você viu o filho virar: papai, muito obrigado pela disciplina, papai. Eu sei que o senhor está formando em mim um caráter de um homem maduro. Não existe isso. Ele fica com raiva, né? Ele chora, ele faz birra, ele faz guerra emocional, não quer comer. Nós fazemos isso com Deus também.
Muitas vezes nós não entendemos a disciplina de Deus e nós fazemos, não adianta, parece que quanto mais eu oro, leio a Bíblia, a coisa só piora em vez de melhorar. Mas assim como a gente não entra no joguinho emocional dos nossos filhos, Deus não entra no joguinho emocional nosso. Ele diz aqui assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. É verdade, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aí ele faz a exortação. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, fazeis caminho reto para os vossos pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Irmãos, como nós precisamos entender isso, que Deus é bom, que Ele nos disciplina para o bem, que Ele está sempre com esse propósito na mente, formar em nós o caráter de Cristo. Se nós começarmos a crer nisso, isso vai nos ajudar a passar por muitos momentos difíceis da vida. Nós não vamos entender, no momento nós não vamos entender, mas nós precisamos crer. Deus tem um propósito. Mesmo quando na nossa rebelião nós saímos fora do propósito de Deus, Deus disciplina e corrige quem Ele ama. Ele tem esse propósito na nossa vida. E esse salmo está justamente nos ajudando a entender isso. Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia. Ontem o irmão Thomas explicou o que é misericórdia, né? É Deus não nos dar o que merecíamos. A palavra misericórdia formada parece da palavra misericórdia, coração da miséria. Deus colocou o coração dele na nossa miséria. E graça é mais do que misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dá o que merecíamos, e graça é Deus nos dá o que não merecíamos. Seria a mesma coisa que um filho seu estivesse desobedecendo e você pegasse para discipliná-lo. Aí chegar lá no quarto, você fala, filho, hoje eu não vou te disciplinar, eu vou exercer misericórdia com você. Ele ia ficar muito alegre. Aí você falava assim, mas tem mais, filho. Eu vou exercer graça também, eu vou te levar na sorveteria e comprar o melhor sorvete que você gosta. E o salmista aqui está nos ajudando a entender isso, porque o Senhor é bom. Ele põe o coração na nossa miséria. Ele tem misericórdia de nós. A misericórdia dele dura para sempre. Irmãos, essa foi a história do povo de Israel no deserto. Se você encontrasse com algum deles naqueles momentos de dificuldade, eles não estavam entendendo nada. Eu falei hoje de manhã que quando eles saíram do Egito, eu estava compartilhando com os irmãos lá, falando isso, quando eles saíram do Egito, Deus fechou o mar, matou os inimigos, eles fizeram um avivamento do outro lado. Que Deus maravilhoso! Mas demorou para eles entenderem que tinha um outro motivo pelo qual Deus fechou o mar. Foi para eles não voltar para o Egito. Porque de repente eles estavam com saudade da cebola, do alho do Egito, né? Nós temos crises assim, né? Quem de nós nunca teve crise, às vezes, de chegar e falar, não dá, chega, né? Olha o Salmo 73. O Salmo 73 é interessante, o salmista primeiro põe a conclusão que ele chegou, depois ele vai descrever o processo que ele passou para chegar lá. Você nunca teve inveja do ímpio? Você nunca olhou para o mundo e falou assim, gente, para esse povo parece que tudo dá certo, rapaz, né? Os filhos deles são sadios, cada ano ele troca de carro, ele compra sítio. Eu estou aqui lutando com um carrinho velho que só dá trabalho. Precisa uma hora que Deus troque o nosso óculos. Foi o que aconteceu com o salmista. Ele falou, até que eu entrei no santuário de Deus, e eu pude compreender o fim deles e o meu fim. Né?
Eu pude compreender, porque Deus agora não está tratando com eles, irmão. Deus está tratando conosco. Com os ímpios, Deus vai tratar quando o Senhor voltar. Lá em 1 Coríntios 11, quando Paulo está falando da ceia, ele fala de 3 julgamentos ali. Ele fala que o ideal é que nós julgássemos a nós mesmos. Esse é o ideal do cristão já crescido. Eu errei, vou confessar, vou tratar isso. Ele diz que quando nós fazemos, Deus nos julga. E ainda é um julgamento de graça e de misericórdia. E ele explica que Deus nos julga para nós não sermos julgados com o mundo mais tarde. Pedro fala que o juízo começa pela casa de Deus. Como que Deus vai julgar o mundo se não julgar a sua igreja primeiro? Como é que você vai disciplinar o filho do vizinho se o seu é pior do que o filho do vizinho? Que autoridade que você tem para fazer isso? Irmãos, nós estamos vivendo dias de disciplina de Deus. E à medida que a coisa vai apertando, a disciplina vai apertando também. Por isso que Pedro falou, não estranheis o fogo ardente que está no vosso meio. Não é para destruir. É para purificar. É para fazer levantar do nosso coração tudo aquilo que não é Deus. As motivações erradas, distorcidas. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, Deus é fiel a Ele mesmo. Não é que Deus é fiel a nós. Nós gozamos da fidelidade de Deus. Deus é fiel a Ele mesmo. Como nós precisamos, irmãos, de graça de Deus, orar, pedir que o Espírito Santo mude o nosso conceito. É o que Paulo fala lá em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis, que ofereçais o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus. Isso é culto. O culto é uma questão de motivação interior. Você entender a misericórdia. Por isso que Paulo, depois de falar todo o livro de Romanos sobre a graça, o perdão, a misericórdia, ele fala, irmãos, se vocês estão entendendo isso, se ofereça, se coloque no altar de Deus. E ele fala que a única maneira, o versículo seguinte diz, para que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, nosso culto tem que ter razões. Por que que você adora a Deus? Nós podemos até ter momentos de emoção, mas o nosso culto não é emocional. Nosso culto é racional. Eu tenho que ter razão. Aquele povo lá no deserto, se encontrasse com eles, sabe por que vocês estão celebrando essa festa aí? Porque Deus nos tirou do Egito. Eles tinham uma razão, uma ação primeira de Deus. E aí Paulo fala depois no verso 2, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. E a única maneira de nós sermos transformados é pela renovação da mente. O Espírito e a palavra precisam mudar, salvar a nossa mente. Os nossos conceitos, que são os nossos conceitos, lembra que eu disse, acho que no primeiro dia, são os nossos conceitos que determinam os nossos desejos, porque nós somos um ser moral. Não existe um efeito sem uma causa primeira, senão nós não seríamos um ser moral. Os nossos conceitos que determinam os nossos sentimentos, os nossos desejos, e os nossos sentimentos e desejos determinam a nossa ação. Lembra que nós falamos? Lá no Éden, Satanás primeiro mudou o conceito na cabeça de Adão e Eva. O conceito com relação a Deus e o conceito com relação a eles. Que Deus não era bom, que Deus estava escondendo deles aquele fruto, porque aquele fruto dava a eles o potencial de ser Deus, de ser autônomos. Mudou o conceito deles de criatura. E Paulo está dizendo que a única maneira
É a renovação da nossa mente. Aí ele explica para quê. Para que, abra lá Romanos 12, olha, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Irmão, se não houver uma mudança de mente, se você não entender o propósito de Deus, se você não está entendendo o chamado de Deus, se você não está entendendo que Deus te ama, que Ele não perdeu o controle da sua vida, que mesmo você agindo contra os princípios dEle, Ele vai te disciplinar. Mas se você é filho, Ele vai disciplinar. Se você está pecando e não tem disciplina, é sinal que você não é filho. Eu falei com os irmãos hoje ou ontem, falando com eles assim, o cristão é um péssimo pecador, porque ele peca e entra numa crise danada. O ímpio peca e curte o pecado, e planeja pecar outra vez, e conta a vantagem do pecado dele. O cristão peca e entra numa fossa tremenda, entra num desespero. Nós somos um péssimo pecador. E Paulo diz que é para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável. É possível a gente chegar até esse ponto de ter alegria na disciplina de Deus, descansar que Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém. Vamos ter um momento de oração. Aquilo que Deus falou ao seu coração, que o Espírito Santo pontuou para você, um princípio na sua vida. Fale com Deus agora. Deus já sabe. É muito importante a gente entender isso, irmãos. Quando nós estamos confessando alguma coisa para Deus, nós não estamos dando informação para Deus. Nós estamos assumindo uma verdade diante de Deus. E isso cria uma oportunidade para o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, trabalhar no nosso coração. Vamos ter um momento assim? Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Pai, porque cada dia mais nós estamos reconhecendo que o querer e o realizar vem de Ti também. Até mesmo o desejo que temos de Te buscar é graça Tua na nossa vida. Te agradecemos por esses dias, pela comunhão, pela providência Tua, pelo cuidado Teu conosco. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.